gente beleza, aumenta já aqui, dá tá legal. lindeza? Então beleza. Então bora. Então é isso aí, galera. Ó, Tá na sua posição certa aí. tô na minha posição tá, certa, eu vou tá usar pra esse frente. óculos porque eu preciso olhar aqui o painel todo. Cego. Beleza? Então, por favor, vamos. Então beleza. Fala, senhores, eu sou Ângelo Whosoever Eu sou Daniel Arcos. e esse aqui é o Esquentamente. Eu tenho Em que olhar uma pra câmera. nova versão, inclusive. Né? Exatamente. Esquentamente. É uma nova versão por vários motivos, galera. A gente precisa voltar a fazer isso aqui que a gente gosta tanto, que é gravar o Esquentamente. Mas a gente, no momento agora, nós não temos muita condição de fazer edição, aquelas edições que a gente fazia. E tem muita coisa para compartilhar, principalmente sobre os eventos que a gente faz aqui em Brasília. Então, por isso que a gente resolveu que toda segunda-feira a gente vai entrar online aqui para poder ficar meia horinha com a galera aí, no máximo meia hora, para falar sobre um tema, sobre um assunto bacana, sobre algo que a gente quer indicar, sempre da mesma forma que o Esquentamento sempre foi, a gente vai continuar fazendo aqui, mas com essa pitada do ao vivo aqui, que eu acho que vai ser interessante. Só vai mudar mesmo o formato, exatamente porque se a gente faz ao vivo, a gente pula a etapa da edição e aí a gente não deixa de fazer e não perde tempo e volta a fazer, volta a colocar os vídeos, volta a falar de tudo que a gente quer falar. E acho que hoje em dia tem muito mais coisa a falar do que antes ainda, né? Porque a gente não só está juntando aquilo que a gente está vendo acontecer, mas tudo que a gente veio aprendendo também nos últimos anos, porque a gente aprendeu muita coisa, evoluiu em muita coisa que a gente pode compartilhar aqui com vocês. E o legal de ser ao vivo é porque você vai poder ver a gente errando ao vivo, né? Porque sempre a gente corta na edição. Se bem que o pessoal também viu os erros depois, né? Mas não eram todos não os eram erros, todos. agora vocês vão ver todos. Todos os erros. Né? Todos os erros. Então é o seguinte, galera. Primeira coisa, eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Para as pessoas que estão ao vivo aqui, muito obrigado. Para as pessoas que vão ver depois esse vídeo, muito obrigado para você também. Eu já peço para você já dar um clique no like aqui, porque isso é muito importante, tá? Mais tarde a gente vai falar, daqui a pouquinho a gente vai falar por que isso aqui é muito importante, esse like aí. Exatamente, concordo plenamente. E outra coisa, aproveite que você já está aí assistindo, essas 5 pessoas que já estão aqui, tem mais de 5 agora. E já convida aí a galera, já chama o pessoal dos grupos para vir assistir também. 5 vezes 5, 25? Então, o papo que a gente vai ter aqui hoje é um papo muito legal, acho que vocês vão gostar bastante. Exatamente. E sem mais delongas, gente, a gente já quer fazer a introdução aqui do que a gente trouxe para essa... Vou falar introdução, o Thiago citou ali que estava com saudade da introdução do Eu Esquentamento. também estava com saudade de fazer essa introdução. Também, com certeza. E aí é o seguinte, esses dias tem acontecido muita coisa no mundo, né? Mas a gente vai se ater às coisas boas. Tem coisa acontecendo que nem era para estar acontecendo, mas infelizmente. Exatamente. Mas aí o que acontece? A gente vai se ater a uma coisa que, cara, boas, né? Já tem tempo que nós temos visto isso acontecer. E a gente entendeu que o que tá. Essa parada que a gente vai compartilhar, que está acontecendo agora, é um game change, assim, é uma mudança que todo mundo que trabalha com cultura pop, todo mundo que trabalha com criação de roteiros, de desenhos, de artes, pode se dar muito, muito bem. Então, Daniel, faz a introdução aí do que é essa grande coisa que aconteceu. É o lance de todo mundo que está envolvido com a economia criativa de alguma forma pode ganhar com isso. E o mais interessante, até antes de introduzir o assunto, é a gente falar que a gente está falando de Brasil, claro, mundo, como sempre, mas falando de Brasil, onde a gente tem uma realidade que muitas vezes as pessoas que trabalham com criatividade não têm algumas oportunidades ou então não conseguem encontrar as oportunidades, assim, é tudo tão difícil para quem é artista, para quem escreve, para quem desenha, para quem faz filme, para quem faz o que for. E o que a gente tem observado é que esse cenário pode mudar a partir de uma coisa que aconteceu há pouco tempo atrás, que foi a compra do Jovem Nerd pela Magalu, que foi uma coisa assim extremamente noticiada. Eles falaram bastante, né? Começaram a contar e a gente começou a perceber a partir disso que pode ter um grande movimento, uma grande mudança geral, e é disso que a gente vai falar aqui. Exatamente. Na verdade, ele falou a compra do Jovem Nerd, mas para você que por acaso não está por dentro da história, foi a venda do Jovem Nerd. Porque na verdade, o que acontece? A compra, quem comprou o Jovem Nerd foi o pessoal do Magazine Luiza, que os caras estão comprando tudo. Porque pensa no seguinte, eu já gravei um vídeo falando sobre esse tema, que é essa história dos aplicativos virarem super apps, né? São, por exemplo, hoje em dia o Magazine, por exemplo, empresas como o Magazine Luiza, ele não está preocupado só em te vender um fone de ouvido ali. Não, ele está preocupado em ter você lá o mais tempo possível na plataforma deles, comprando mais, convidando mais pessoas para poder
participar desse ambiente que eles criaram, esse ambiente comercial. E aí o que acontece? Com essa história da criação dos super apps, eles estão tentando trazer conteúdos para dentro da plataforma que não é só o conteúdo do produto que ele quer vender. Mas não é só a venda, né? Não é só a venda, mas são conteúdos de entretenimento. Então, assim, você vai ver cada vez mais essas empresas comprando canais de YouTube, comprando canais que criam conteúdos, por exemplo, de receitas, de unboxings e coisas como isso. E aí o Magazine Luiza, que quase não tem dinheiro, né? Não. Eles pegaram e falaram assim, cara, quem que dá cultura pop, que eles já perceberam que cultura pop vende pra caramba. Porque hoje, o que a gente tem consumido muito? Se você olhar na minha prateleira aqui atrás, eu tenho consumido muita comida, inclusive, ganhei 10 quilos. E o Jovem Nerd consumiu pra caramba também. Provavelmente. Por nós. E aí o que acontece? Se você olhar aqui para trás, aqui nessa prateleira aqui, a gente vai ver aqui, basicamente, nós temos DC, temos Marvel, temos Nintendo, temos Nickelodeon. Então, assim, basicamente a gente tem consumido coisas que são as mesmas coisas nos últimos... esse mundo, né? Mas a gente está consumindo as mesmas marcas, já tem muitos anos que a gente está consumindo as mesmas marcas, né? Então, o que eles pensaram? Bom, se a gente vai comprar canais de cultura pop, a gente pode comprar canais de cultura pop que estão falando sobre essas marcas, mas também nós podemos comprar canais de cultura pop que têm suas próprias marcas. E aí, quando eles olharam para o Jovem Nerd, né, o site Jovem Nerd, todo aquele compêndio, né, de coisas, vamos começar aquelas palavras de velho. Essa palavra de velho. Vai. Então, assim, quando eles viram aquele conjunto, né, inclusive a gente tem que fazer um disclaimer sobre esse negócio de falar de velho e de gordo, porque a gente já foi chamado a atenção. Mas calma aí. Já vamos fazer logo aqui. Nós dois somos velhos e gordos. Então, mas não é pejor. Mas o nosso amigo puxou nossa orelha? Não, esse é o nosso lugar de falar. Nós podemos falar. Não, esse é nosso lugar de fala, mas ele, quem puxou nossa orelha, que é muito amigo nosso, que a gente ama muito, falou, deixa ele assim, mas qual é o problema de ser velho, qual é o problema de ser gordo? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque essas brincadeirinhas acabam ficando... Só quer dizer que não tem problema nenhum, né? Tá bom, quer dizer, tem uns problemas, tem umas dor nas costas... Falta de ar, a gente não vê direito, tem que usar óculos para gravar um vídeo. Então, a gente vai aprender a ter uma linguagem. A gente vai aprender a ter uma linguagem que tem mais a ver com essa. A gente não vai aprender, gente. Não sei, vamos tentar. Mas pelo menos sim, respeito, né? Cachorro, viu o ditado que cachorro velho não aprende truque novo? A gente já chamou o cachorro de velho. Putz, grila, velho. Tem jeito. Tá bom, depois a gente vai ser puxado a orelha de novo e a gente pergunta como deveria se portar. O Tom Matos está falando que a nossa. O Tom Matos está falando que a nossa voz está muito baixa, vocês têm como aumentar um pouco. Tom, a gente já tentou aumentar bastante aqui, a gente continua tentando aumentar, mas parece que o negócio não quer rolar, não. Peraí, eu vou tentar aumentar um pouquinho mais, Tom. E aí é o seguinte, na medida que a gente for fazendo isso daqui dando certo, a gente vai fazer uma aquisição de equipamentos. A gente já comprou uma câmera muito boa, que acho que vai valer a pena. Tá bom. A gente está testando, assim. Então. A gente já tentou aumentar o volume aqui, então se der uma melhorada, se melhorar, avisem aí pra gente, beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Como eu estava falando, então a gente falou desse negócio aí do... Você vai lembrar, porque velho, às vezes tem uma memória meio fraca. Tá vendo? Não é porque você falou cachorro velho e tal, não sei o que, né? Não, mas vamos lá. Continuando, galera. Eles pegaram, o grande lance é você saber, depois de uma dessa, voltar onde tu tá. Exatamente. Eu sei. Então, por favor, velho. Então, o que acontece? Quando eles pensarem em comprar um canal de cultura pop que fala sobre essas marcas que a gente já estava muito acostumado, o que eles fizeram? Cara, vamos comprar um canal que ele já tenha uma série de ativos que eles mesmos criaram e que esses ativos possam valer algum dinheiro também. Então, quem conhece o Jovem Nerd, a gente pode citar vários aqui. Vamos lá, eu falo um e tu fala outro. Beleza. Tá? Não tem roteiro aqui. Então, o que acontece? O podcast que eles criaram de RPG do Cyberpunk, por exemplo, onde eles lançaram o Ozob, onde eles lançaram o Oleg, lançaram toda aquela galera lá. Cara, isso daí é um grande ativo que eles criaram, porque foi de muito, muito sucesso. O que mais? Que eles criaram também de grande sucesso, tem toda a parte do Ruf Gunner, que inclusive outro dia eu vi um anúncio deles já, eu estava escutando um dos episódios do podcast
e eles já anunciaram a continuação da série do Ruth Gannon, que já gerou podcast, já gerou 3 livros, e agora vai ter a continuação. O que, que vai vir mais? Mais então, livro, mais tudo, mais de tudo. A lenda de Ruth Gannon. Então, assim, é uma das coisas que eles colocaram ali para poder acontecer. Tem outra ainda, que é porque você falou agora. Só ver. Então, o podcast que eles gravaram, o último sobre o universo ali do Call of Cthulhu, Sim. Eles simplesmente levantaram uma rodada de investimento ali. Não foi uma rodada de investimento, foi uma compra. Como é que fala daquilo? Olha os erros. Do Catarse. Uma campanha de financiamento coletivo. Campanha de financiamento coletivo. O que eles fizeram? Eles levantaram 8 milhões de reais. Tinha chegado a 8? Tinha passado de 8. Passou de 8. Aquele dia eu vi certinho. Mas então, mais de 8 milhões de reais com essa campanha deles. Eu acho que chegou a algo em torno de... Mano, é bom Passou a gente olhar. de 8 milhões. Mas a gente olha, porque estamos em casa, meu amigo. Nós estamos em casa. Não pressa, não. Enquanto isso, enquanto você procura aí, o Tomates falou que parece que melhorou, né? Vamos lá, então. Bom que a gente já vai entendendo o que a gente precisa fazer. Vai lá. Vai falando aí que eu vou ver aqui agora. O negócio que é interessante dessa criação de propriedade intelectual, né? Desse conteúdo, é exatamente isso. Olha só, a gente acabou de começar a conversar, a gente já citou 2 coisas. E eles têm muito mais. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo um episódio e eles estavam... Alguém comentou que estava sentindo falta daquela animaçãozinha que eles estavam fazendo, Nerdcast Stories. Você lembra? Lembro. Então, não teve mais. E o pessoal falando que sentiu falta e se tinha possibilidade de continuar. E o Azaghal falou assim, claro que tem possibilidade de continuar. E é claro que agora tem possibilidade. Então são coisas, são elementos que vão surgindo ali dentro da criação deles, dentro do universo, dos universos que eles estão criando, né? E que vai gerando conteúdo, vai gerando outras coisas a partir de um conteúdo inicial, né? Vai gerando todo tipo de coisa. Tá? Então, assim, aí cita aí o que você queria falar sobre a campanha de financiamento coletivo do Cthulhu. 8,5 milhões eles levantaram. E aí o que acontece? São muitos ativos, são muitos assets que empresas que estão fazendo merge and acquisition, né? Merge and acquisition, que é a M&A, né? As empresas que elas fundem com outras empresas para poder ganharem força, elas pensam nesses ativos que as empresas têm, né? E são ativos que são intangíveis, têm valores altíssimos. Por exemplo, como você falou uma coisa ali. A gente gostava muito dos stories que vocês tinham, e aí eles pararam de fazer porque dava muito trabalho e tal. Agora, mano, que eles estão com a rabiola cheia de grana, o que eles vão fazer? Mano, vamos contratar 200 pessoas. Né? Claro, porque antigamente eles não tinham. Cara, você sabe que eles são bastante... Eu sou muito detalhista, né? Tava um negocinho preto aqui, eu tive que arrumar. E fica mexendo durante o programa, durante o negócio, rapaz. Quem sabe faz ao vivo. E aí o que acontece? Você sabe que eles têm um apreço muito grande por criar os conteúdos, Sim. né? Tanto é que sempre tiveram, não é de hoje, não. Sempre desde o começo. Tanto é que eles mesmos faziam edição dos podcasts e tal, e aí eles foram, à medida que eles foram pegando grana, eles foram melhorando a história. Sim. Agora, com muito dinheiro, ó, não duvidem que eles daqui a pouco vão ter série, vão ter filmes, vão ter tudo desse universo que eles criaram. Já falaram isso diversas vezes, inclusive falando relacionado ao universo de Cthulhu que eles criaram. Né? Porque a partir a própria campanha de financiamento coletivo, ela já tem algumas ali das recompensas que estão relacionadas com a produção de vários outros tipos de conteúdo, e para isso virar uma animação, como já virou quadrinhos, por exemplo, é muito fácil. Né? Ele está virando livro e está virando quadrinho. Então, para virar uma animação é muito tranquilo. Pro Nerdcast Stories virar um tipo de animação até mais evoluída, é muito fácil também, porque tudo que eles precisavam era ter dinheiro e tempo. E isso eles têm de sobra agora. Agora eles têm bastante. E aí, por que a gente trouxe esse assunto aqui? Porque a gente lida muito... Não é só porque a gente é fã deles e, né, tá dando aquela puxada de saco. Claro que não. Não, mas também tem a ver também com somos, isso, claro. Né? Mas o que acontece? Uma das coisas que a gente dá muito valor, e por isso que a gente trouxe esse assunto aqui, é porque nós temos muitos amigos artistas que estão criando conteúdos excelentes, tá? E que a gente queria falar para vocês o seguinte, cara, pense no seu conteúdo com uma parada que o nome se chama como equity. Pense sempre no seu conteúdo assim, porque... Agora é bom explicar o que é equity. Eu vou explicar, sabe por quê?
porque eu estou lendo um livro do John Kepler. Não é propaganda ainda, mas John Kepler paga nós. Inclusive, né, se ele quiser. Editora Gente, paga nós. Eu estou lendo um livro chamado O Poder do Equity, que ele fala o seguinte, cara. Você não pode... muitos artistas, muitos amigos nossos, eu já tinha um pouquinho de pensamento com relação ao equity, até um pouquinho antes de eu trazer esse antes de trazer esse conhecimento à tona aqui, eu já sabia um pouquinho de tempo atrás, né? Mas o que acontece? Muitos de nós, artistas, o que a gente está preocupado? A gente está preocupado em criar uma produção, colocar imprimir essa produção, colocar um preço nessa produção e lá colocar na mesa dos artistas. Eu vou te falar, inclusive, como artista, que eu também sou. Desde sempre, desde que eu comecei a querer ser artista, querer produzir alguma coisa, eu tinha um sonho muito pequeno de quero produzir algo, quero ver algo meu produzido. E não se expandir além disso. Claro que com o tempo isso foi mudando, mas isso ainda é a forma como a maioria dos artistas, ou como boa parte, talvez não a maioria hoje, mas muitos artistas ainda pensam dessa forma. Aquele desejo primordial de apenas colocar o seu produto na existência, transformar ele em algo que realmente exista, né? Uhum. E aí o que acontece? Você pensava como? Essa revista aqui que eu fiz, ela custou, sei lá, R$10, eu vou vender ela por 30, vou ganhar 20, e eu sempre pensava assim. Mas se você agora, artista, colega, amigo, se você agora começa a pensar o seguinte, cara, será que um dia eu posso vender um personagem meu para uma empresa igual o Magazine Luiza, ou então para um grande concorrente da Magazine Luiza e tal? Cara, a gente pensou nisso, eu falei assim, cara, olha que hora de ouro, porque eu até estava conversando com o Daniel a respeito de um amigo nosso que é o Max. Sim, né? Max Andrade, tem muitos criador amigos, do Juquinha. Exatamente, tem muitos amigos aí que estão criando trabalhos incríveis e tal, mas, por exemplo, o Max criou o Juquinha, que ele é uma autarquia, né, velho? É um cara assim. Então, assim, o personagem tem uma personalidade incrível, o personagem ganha um carisma, tem um carisma muito bom, muito grande e conquistou muitas pessoas. Então o Juquinha conquistou gente demais, cara. Tanto é que ele fez um Catarse que foi muito, inclusive Catarse, paga nós também, porque a gente vai falar muito de vocês aqui. Realmente. Como então, sempre, aliás, não é de hoje que a gente fala do Catarse. Então o que acontece? Ele fez um Catarse, esse Catarse foi de muito sucesso. Bastante, ou seja, demais. Então pensa comigo, ó, o Max comprou um Juquinha, inclusive eu preciso de um Juquinha bem aqui, Max. Se você Você sabe que já tá saindo as estátuas de Juquinha feitas pela Max Box, né? Ele é mais ou menos do tamanho da... Ele é mais ou menos desse tamanho, exatamente. Então beleza, eu vou querer colocar um aqui para poder divulgar o Max. Aí o que acontece? Como se ele precisasse da minha divulgação. Mas vamos lá. Então, apoio dos amigos, né? É verdade. Então o que acontece? Vamos lá, pensando aqui, ó. Ele criou um personagem que é o Juquinha. O Juquinha tem uma personalidade incrível. O Juquinha tem um carisma que conquistou muitos fãs. Sim. Ele fez um Catarse de bastante sucesso que foi muito maior do que o valor que ele tinha colocado inicialmente. Ele conseguiu colocar as metas estendidas e tal, foi muito bacana, né? E aí o que ele fez camiseta e tal, e todo mundo é meio que assim, poxa, é meio que tio do Juquinha, né? Você não se sente assim? Então o que acontece? Coisa de velho, né? Mas né, quantos sobrinhos nós temos? Dá pra perceber, né? Então o que acontece? O Juquinha tá lá, é um personagem top. Bom, a gente já sabia que com essas últimas leis que fizeram aí do audiovisual, falando que tinha que ter conteúdo brasileiro dentro Isso mudou muito o cenário. Isso mudou muito o cenário do audiovisual. Agora, o que a gente está percebendo é que com uma empresa como o Magazine Luiza comprando assets, né, comprando ativos de uma empresa de cultura pop, ela faz com que outros grandes empreendedores que têm muito dinheiro comecem a pensar, pô, esse negócio aí é inteligente. Negócio, exatamente. Principalmente se começar a dar grana. Exatamente, porque uma coisa é você querer produzir algo e você ter um olhar do governo, vamos dizer assim, que financia de alguma forma, né, para você poder trabalhar. Só que quando as empresas particulares elas começam a olhar para esse mercado, a coisa começa a girar de uma forma diferente, porque quando você tem esse apoio governamental, você tem que ir atrás desse apoio. Né? O governo não tem essa ferramenta de ir e comprar ali as propriedades intelectuais. Você tem que ir propor algo, cumprir determinadas
características para você levar um projeto e aí você consegue fazer. Com a relação à empresa, não. A empresa ela tem dinheiro, ela quer investir numa determinada coisa e ela vai atrás daquilo que ela quer. E aí sim é a hora que a gente tem que estar preparado. É aí que é a hora do Juquinha tá pronto para um negócio desse. Que é a hora do Thiago Palma tá pronto para um negócio desse também, por causa das criações. A Jéssica, né, artistas que a gente tem aqui, tá com seu conteúdo pronto, tá com seu conteúdo preparado. Porque, inclusive, isso é um movimento que está acontecendo, que pode acontecer agora aqui, é o que a gente está vendo, mas que lá fora já está acontecendo tranquilamente. Quantas séries e filmes dentro da Netflix, do Amazon Prime, são adaptações de quadrinhos, por exemplo? Né? Isso sem falar de livros e outras mídias. Só de quadrinhos a gente vê um monte de coisa. Né? Então a gente tem que estar preparado para isso o tempo inteiro, porque esse movimento ele tem acontecido e uma demonstração disso é a Magazine Luiza se reunindo com o Jovem Nerd. Isso, daqui a pouco eu vou dar para você, artista que está assistindo aqui, pelo menos umas 3 ou 4 dicas de como você cria o seu produto pensando em equity. Então me cobra aí que daqui a pouco eu vou falar, tá bom? Então é o seguinte, pensa num negócio. Ainda tem que explicar o que é equity, hein? Você ainda não chegou nesse ponto. Então, mas aí eu vou falar sobre equity agora e depois eu vou falar como que os artistas podem, né? Sim. Então, equity é quando você faz uma construção de algo que ele tem uma solidez que então já vou para não ter, vamos já explicando. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Então vamos fazer o seguinte. A explicação de equity é o seguinte: quando alguém compra uma empresa, ela pensa da seguinte forma: bom, quanto que essa empresa está faturando? Então vamos supor que a empresa está faturando ali 100 mil reais por mês. Ok. Né? Então se ela está faturando 100 mil reais por mês, no final de um ano ela vai faturar 1 milhão e 200 mil reais. Né? Essa matemática está fácil. Isso, essa matemática está fácil. Então, por exemplo, quando a empresa ela é avaliada, por exemplo, essa empresa aqui já tem pelo menos alguns anos que ela dá um faturamento de 1 milhão e 200 mil reais. Bom, se esses caras, que eles têm muitas ideias, têm muitos produtos incríveis e tal, sem grana, né, não tem a grana que eu tenho, eles podem fazer 1 milhão e 200 por ano? 1 milhão e 200 mil reais por ano. O que eles poderiam fazer se eles tivessem o meu investimento e a minha grana? Aí eles poderiam fazer isso vezes 10, vezes 12. O cara já pensa assim, pô, se eu entrar nessa empresa aí eu vou ganhar muito, né? Sim. E aí o que ele faz? Ele faz uma proposta para poder comprar aquela empresa, e a proposta geralmente é o seguinte, ó, em 10 anos vocês estariam faturando 12 milhões de reais. Sim. Certo? Então o que eu quero fazer contigo? Você me dá um desconto nesses 12 milhões de reais, certo? Eu te pago 8, eu vou te pagar 8 milhões de reais agora no bolso e eu quero a maioria das suas ações. Então eu quero 50% das suas ações, eu quero virar dono disso aqui metade. Então o que ele faz? Ele pega o futuro dessa empresa, traz para o presente com um pequeno desconto. Ele calcula esse futuro, né? Ele projeta esse futuro. Projeta o futuro, traz para o presente, ganha um pequeno desconto, compra a participação dele e passa a se tornar sócio. Eu tinha feito mais ou menos assim, na minha cabeça, um pensamento que o Jovem Nerd estaria faturando ali recorrentemente alguma coisa perto de 1 milhão de reais por mês, certo? Sim. Então, 1 milhão de reais por mês vezes 12 dá 12 milhões de reais. Vamos supor que eles fizeram vezes 10 aí nesse Merger and Acquisition aí. Pode ter... Teoricamente, a empresa valeria 120 milhões. 120 milhões. Eu acredito que eles devem... A empresa, a marca como um todo, né? O nome Jovem Nerd e tudo que engloba ele. Não foi divulgado, eu sei que a Magazine Luiza é uma empresa aberta, né? Mas eu não vi divulgação. Mas eu tenho pra mim que o Jovem Nerd foi vendido aí por cerca de uns 80 milhões de reais. Pelo que eles estavam, se brincar até mais, mas vamos colocar aqui uns 80, porque uma empresa que com uma ação, que é a do Call of Cthulhu, eles levantaram 8,5 milhões dentro do Catarse. Eu acho que essa empresa já estava faturando com outros produtos que eles têm. Sim. Inclusive, o produto principal deles é conteúdo e propaganda, dá muita grana. Então, gente, a maneira que se
se calcula o equity é dessa forma, tá? Por mais simples que pareça, né? Por mais simples Essa que forma pareça, como foi explicado aqui, qualquer empresa pode ter o seu equity calculado da mesma forma. da mesma forma, qualquer empresa. Se sua empresa fatura R$1.000 por mês, você pode calcular o equity da sua empresa daqui a 10 anos, vender uma participação, trazer para o presente toda essa história. Claro que tem alguns descontos, tem algumas coisas assim, mas o que eu estou falando aqui é a muito grosso modo. Tudo isso seria uma projeção, né? Esse número ele pode ser muito mais ou muito menos. Exatamente. Mas a partir do que está acontecendo ali no momento, é calculada essa projeção e aí é tudo baseado por aí. Então, por que eu quero falar para vocês que é muito importante pensar nisso? Pensa você, Tiagão, que está aqui. Quais são os seus produtos hoje? Tiago, Giovanni, a Jéssica, todos são artistas. Exatamente. Deixa eu ver. O Tom, eu não sei se ele é artista, mas o perfil dele tem um desenho, né? Então pode ser também. Você é artista, Tom? Fala aí pra gente. Então, o que acontece? Se você está criando algum produto aí, agora é onde entra as dicas, tá? São 3 dicas e com as 3 dicas vão vir alguns exemplos, tá? Se você tem um produto que tem alta margem, que ela tem escala e ela pode ter recorrência, automaticamente você tem um produto que pode gerar equity para você. Então vamos lá, alta margem. O cara, ele cria... que conceito legal, não sabia a existência dele. Pois é, fico muito feliz de estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Então é o seguinte, então vamos lá. Se o produto ele tem alta margem, geralmente um produto que ele é feito a partir do próprio criador, ele tem alta margem, porque o criador determina o valor, o criador não paga ninguém para poder fazer aquela execução, então Exatamente. ele tem a margem que o criador definiu. Então Sim. ele tem alta margem. Aí depois ele tem que ter escala. O que é escala? Bom, quando você faz um livro, uma revista... Vamos explicar de uma forma mais simples. Escala é aquele que você consegue vender 1, aí você consegue vender 2, aí você consegue vender 4. Ele vai tendo uma taxa de crescimento de venda sem precisar multiplicar a mão de obra. Exatamente, sem precisar. Por exemplo, uma história em quadrinho, você faz ela uma vez e você vende, a partir de uma que você fez. Isso é escala. Você não precisa escalar a mão de obra para poder escalar a venda. Basicamente isso. Então é o seguinte, tem muitos... Antigamente, né, Tiagão tá aqui, sabe? Antigamente uma banda gravava um disco e aí aquele disco ele rodava 5 anos com aquele disco, ou seja, assim, ele poderia pensar que a escala dele era essa, né? Sim. Hoje em dia não, a banda tem que gravar todo ano, senão, né? Mas vamos pensar em quadrinhos. Vamos supor ali o Juquinha. Sim. O Juquinha agora tem um encadernadozão bonitão lá e tal. Sim. Então o que acontece? Esse encadernado encadernado. Então, esse encadernado... Só um detalhe, então, só para falar, o encadernado do Juquinha, coisa mais linda do mundo, que ele tem um encadernado, a capa dura toda pretinha, e ele colocou uma sobrecapa vermelhinha, rapaz, que coisa linda. Ficou lindo. Então, o que acontece? Ele teve um trabalhão para poder criar aquilo. Com certeza. Mas se ele vender 100 hoje, 1 milhão amanhã, ele não vai ter o mesmo trabalho. Então, ele teve escala. Pensou? Escala é isso. E recorrência é o seguinte, beleza, quando o cara faz o Juquinha 1 e ele é esse sucesso inteiro, o que o pessoal vai pedir? Por favor, faço 2. Faço 3, faço ou 4. 4. Então é assim, então aí você começa a ter recorrência diante daquele produto que você criou. Então, por que a gente teve muita vontade de trazer esse conteúdo aqui? A gente teve vontade de trazer justamente para falar assim, artista, começa a pensar em equity. Começa a pensar em produtos que tenha margem, recorrência e escala. Como artista, você pode. Pode ser, eu sou artista da música, eu sou o cara que cria músicas, sei lá, batidas eletrônicas para youtubers. Pô, é artista? Artista. Tá vendendo? Então, assim, pensa em margem, recorrência e escala sempre. Foi isso que o Jovem Nerd fez, até um pouco sem saber, porque quando eles estavam criando, eles estavam só criando, eles tinham paixão e prazer por criar. Sim, bota fé? Exatamente. Só que o que acontece? Chegou um momento que um cara, que ele chegou nele e falou assim, cara, tem uma coisa aí que vocês não estão vendo, mas eu quero falar pra vocês. Quem falou? Mano, parece até que os livros tá tudo na mão, mas não tá, é porque são os livros que eu mais gosto, então eles ficam aqui. Olha aqui, ó, esse cara bonito aqui, ó. Cara, o Flávio foi o cara que ensinou sobre equity para o Jovem Nerd Azaghal. Então, o que acontece?
esses caras, explodiu a cabeça dos caras. Aí os caras começaram a pensar como criar mais produtos com equity. Foi quando agora aconteceu essa venda aí do Jovem Nerd pro Magazine Luiza. Exatamente. Mas pensa, um pouquinho antes, há pouquinho tempo atrás, a Centauro já tinha comprado o canal de YouTube chamado Desimpedidos. E outra coisa, recentemente a Globo anunciou a compra do podcast B9 de publicidade. É mesmo? Eu nem sabia, Pois cara. é. Olha aí. Então, ó, galera que está criando conteúdo, vendendo os seus produtos. Por quê? Porque essas empresas, elas estão querendo se digitalizar mais, elas estão querendo ter mais Elas pessoas... têm que se modernizar. Elas têm que ter, querendo ter mais pessoas com a mente brilhante igual a do Daniel aqui, entendeu? Doeu? Não, Ah, tá. Então, o que acontece? por enquanto. Mais pessoas com a mente brilhante para poder... Então, assim, pô, se a Globo chegasse para você e quisesse te contratar te pagando um salário, talvez não seria uma coisa interessante para você. Certamente você não faria negócio com a Globo. Agora, se a Globo chega, ela compra um produto com você e fala, Chita, agora somos sócios e eu vou fazer esse produto virar vezes 1000. Vou dar um exemplo muito real, vamos dizer assim. Se a Globoplay, por exemplo, quisesse chegar em mim e falar assim, queremos comprar o R-Boy e fazer uma série de animação, você topa? Rapaz, eu ia ficar balançado. Por quê? Mas justamente por conta disso. Você pega uma empresa que ela tem bastante dinheiro e ela pode investir numa sociedade, numa Sim. aquisição de uma parte, numa fusão, e aí você cresce. Então, assim, artista, basicamente o que a gente queria trazer nesse conteúdo de hoje, a gente vai trazer mais conteúdos assim. Só para complementar uma coisa, então, antes de você já chegar nesse ponto que você está chegando aí, que eu não sei o que é, porque eu não estou lendo a sua mente, mas eu preciso falar antes. Essa visão de você criar, de você entender que o seu conteúdo é uma marca, é um produto, que ele tem valor, que ele tem equity, ele é muito importante. Porque isso é importante, que é uma coisa que a gente não falou ainda, para o mercado brasileiro como um todo. Porque se a gente vê uma Magalu comprando um Jovem Nerd e investindo no que esses caras estão produzindo de conteúdo, e outras empresas podem fazer o mesmo, procurando o conteúdo que está sendo produzido, então a gente tem talvez uma nova realidade surgindo dentro do mercado de criatividade brasileiro. Por quê? Não posso bater na mesa. Calma, tá tudo bem. Por que isso? Porque aí a gente volta a falar do Juquinha, do R-Boy, de todos os outros personagens que estão criados aí, de todo o conteúdo, falando de quadrinhos, de livros, de filmes, seja o que for. As empresas podem vir investir e isso pode fazer mais dinheiro circular ali nesse meio criativo e outras pessoas vão começar a produzir mais e essas empresas vão procurar mais ativos ainda, mais produtos ainda. Então a gente começa a criar uma realidade onde pode começar a assistir um cenário de animação que praticamente não tem no Brasil, um cenário de produção de quadrinhos que tem no Brasil, mas é extremamente independente por enquanto. As editoras, por exemplo, não conseguem investir tanto. A gente pode criar um cenário onde livros, não só livros antigos, que são muito bem falados, né, no Brasil, os autores antigos eles são muito bem falados, mas autores novos podem começar a aparecer muito mais e a adaptar muito mais o seu conteúdo. Então, é uma situação onde a economia criativa ela começa a dar um salto, e tudo isso por causa de um único movimento, que foi uma empresa comprando uma outra empresa que tem um produto criativo, que tem conteúdo criativo. Né? Isso, como o Ângelo já falou várias vezes, isso é muito legal para nós todos artistas, para todo mundo que trabalha com arte de alguma forma, e que a gente fala muito de quadrinhos, porque a gente gosta muito de quadrinhos, produz quadrinhos, mas a gente não está falando só de quadrinhos, a gente está falando de qualquer área criativa que pode ter esse crescimento, esse desenvolvimento a partir do investimento de empresas que vão vir, inclusive até de fora, não precisa ser só as empresas do Brasil. Né? Podem vir empresas de fora, pode ser uma Netflix, um Amazon Prime, mas pode ser um Globoplay, pode ser a Globo, pode ser a Record, TV Record, pode ser a Casas Bahia, né? Por que não, por exemplo, a Casas Bahia criar uma série de animação do Baianinho? Pois é. Né? Por que não? Ela vai contar com um artista, ela vai contar com um trabalho artístico que vai vir de outras pessoas, que não vai ter lá dentro. Não se engane que esses caras já estão pensando nisso, que agora a gente está falando claro. É o seguinte, você é artista, você que tem que estar ligado nisso, é você que tem que estar criando essa parada, entendeu? Então, galera, esse foi o conteúdo que nós definimos aqui, que seria um conteúdo top, e que a gente pudesse trazer um conteúdo que gera uma ação dentro do seu coração aí, para você pensar no seu produto de uma forma diferente. Conteúdo de valor, né? Igual meu amigo Geração de Valor aqui, que tá quietinho aqui, ó, mandando todo mundo ficar quieto. Não, na verdade ele tá bem acordado aqui. Então eu li esse livro também, é muito bom, viu? Ó,
editora Buzz. Recomendações. Editora Buzz, paga nós, porque eu também já tô, né? Então, gente, a gente está com muita vontade de voltar a criar conteúdos aqui, de indicação, falar de coisas novas. Hoje nós indicamos livros, nós indicamos, mas também de trazer um conteúdo que a gente possa fazer o nosso setor, que é o setor de cultura pop, crescer, né? Cultura pop, economia criativa. Tem coisa vindo aí. A gente ia fazer o Art Sally digital agora no meio do ano, mas a gente sofreu uma perca muito grande, que o pai do Daniel se foi por vítima. Foi duro. Foi muito gente. complicado. Ainda está sendo, na Ainda verdade, está sendo pra ser complicado, sincero. mas assim, ele também era um pouco pai meu também, então assim, foi duro para todos nós, mas a gente entende que tudo está no controle do Criador e a gente, daqui a um tempo é nós. Então, mas enquanto isso, Daqui a pouco sai. enquanto isso a gente vai fazer o melhor que tem nessa vida, que é estar com os nossos amigos aqui, criar conteúdo, que é uma coisa que a gente ama muito, gerar valor na vida das pessoas. Então, esquentamente é isso, vai continuar sendo. Então, ó, nos vemos na próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 8 da noite, beleza? Agora, isso, 8 da noite. É importante, galera, é importante uma parada, eu dei uma baixada ali para ver só a galera que a gente está falando agora. É o seguinte, é importante que você dê um like nesse vídeo e que você se inscreva no canal. Por quê? Porque para o canal começar a fazer o sentido que a gente precisa para gastar esse tempo aqui, ele precisa ter um pouco de rentabilidade. Então, se você nos ajuda assistindo aqui agora, eu quero agradecer muito a vocês. Vamos agradecer então, são poucas pessoas, vamos agradecer um por um, vamos lá? Isso, Ó, vou voltar lá pro começo, calma aí. Isso, só um vamos minutinho. lá. Então vamos agradecer primeiro aqui o Esdras. O Esdras é meu aluno da faculdade. Na verdade Isso. não é mais meu aluno porque ele se formou. Tirou 10 Ó. aí no TCC dele. Muito bom. Parabéns, Esdras. Parabéns. Então, estávamos aqui com o Esdras, com A a Érica, Érica Albuquerque, com a Jéssica Jéssica Boaz, que é artista. Inclusive, nossa, a Jéssica me mandou uma arte hoje. É porque eu não posso falar, gente, mas que coisa Não maravilhosa. fale, então. Vamos Deus. lançar aqui. Vamos lá. Então a Jéssica tá aí também. Thiago Palma. Valeu, Thiagão. O Tomatos, que Tomatos. comentou, esteve aqui com a gente. Aqui a gente tem o canal Brain Shelter, que é o meu cunhado, Rafael. Cunhado, tá vendo? O pessoal fala que cunhado não é parente, ó. Ele não é só parente, como é meu irmão. Tava aqui assistindo. E Brain Shelter é o canal dele na Twitch. Sigam lá o canal dele, Brain que Shelter. tá fazendo um conteúdo muito bacana, tá? Quem mais? Vamos lá. O Giovanni Auditori, que também é um artista. O Matheus também é artista, entrou agora, chegou no finalzinho, mas tá aí. Não, mas Vamos vai lá. tá aí, assiste tudo. E aí, galera, assim, eu quero pedir quero agradecer vocês que estavam assistindo aqui, porque horas de visualização, principalmente nesse começo aqui, é muito, muito importante para essa retomada. Você deixa seu like, você se inscreve no canal e não deixa de falar que vai rolar toda segunda-feira, 8 horas da noite. A gente só precisa de 4.000 horas de Só isso. 4.000 horas É nada. de audiência simultânea aqui. Claro. Então, assim, 4.000 horas a gente vai chegar rapidinho, né? Xaria, Então, quase assim, nada. a gente só precisa de 4.000 pessoas assistindo durante 1 hora. Só isso. Mas que isso? Né? Coisa simples. Isso aí, rapaz. Ah, Então, o Whindersson batia isso em 2 minutos. pois é, a gente não vai bater, né? Então, Então, galera, obrigado. Essa aqui sim é a retomada do Esquentamente, nesse formato ao vivo aqui, que eu até prefiro. eu entendeu? também gosto. É, e é muito legal estar com vocês aqui. Nos vemos na semana que vem, 8 horas da noite. É isso aí. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau. Como é que dá tchau? E Como é que a gente desliga igual desligar? Agora tem cenas pós-crédito sem querer, tá vendo?